Vamos lá, vamos à palavra de Deus. Hoje o tema é: confie em Deus na sua adversidade. Eu vou repetir: confie em Deus na sua adversidade. E nós vamos ter como exemplo a vida do rei Davi. Enquanto a gente lê o Salmo de número 3, você vai ver e sentir o drama que Davi estava enfrentando, e mesmo assim ele declara de forma muito visível a sua confiança em Deus. É possível você confiar em Deus, é possível você tirar de letra esses momentos de dificuldade, de aperreio que você está passando. Olha só o que o texto sagrado vai nos dizer. Salmo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos. Quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, esse salmo, ele me inspira muito, porque eu começo a perceber que tem jeito para a gente viver nessa vida confiando em Deus e tendo uma qualidade de vida que o próprio Deus deseja para cada um de nós. Isto é, diante dos problemas da vida, dos apertos, das indecisões, das dúvidas, de tantas coisas que vêm para roubar a nossa alegria, é possível que você passe por tudo isso com uma paz sobrenatural no seu coração. E não tem preço, não tem preço, até porque eu e você, nós não temos estrutura para viver a vida inteira nessa guerra interior, com esse temor, com essa insegurança. Você não tem estrutura, você vai acabar vendo a sua vida sendo destruída. E olha só, não é sendo destruída pelos outros, é sendo destruída por você mesmo. Porque dentro de você há muitas incertezas. Dentro de você há muitos questionamentos, há uma insegurança absurda, há temores, há um vulcão de preocupações, de ansiedade, e assim você não consegue ir adiante. Não dá para ir adiante assim. Deus precisa ajustar as coisas no seu interior. E Davi mostra justamente que é possível a gente enfrentar lutas com essa paz sobrenatural. E olha só, atenção aqui. Olha o que Davi estava enfrentando aqui. Davi estava enfrentando agora não só uma guerra exterior, ou seja, uma guerra fora do seu país, fora da sua nação. Davi estava enfrentando uma guerra dentro de casa. E quando eu digo dentro de casa, é dentro de casa mesmo. Era com os seus súditos e mais dentro de casa ainda, porque
Agora quem estava se levantando contra ele era o seu próprio filho Absalão. Meu irmão, cá pra gente, e você vai entender o que eu vou falar agora. Olhe, batalha difícil é quando nós enfrentamos dentro da nossa própria casa. E tem pessoas que estão me ouvindo agora dizendo: Pastor Júnior, pastor, o motivo de eu estar aqui é justamente, pastor, porque eu preciso de força. Eu preciso, pastor, que o Senhor me ajude espiritualmente para enfrentar essa batalha aí. Essa palavra é para mim, pastor, porque não tem sido fácil aqui dentro de casa. As pessoas não se entendem. Chegou, pastor, o espírito de discórdia no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos. As pessoas não se compreendem, as pessoas não se respeitam. Estamos vivendo uma guerra dentro de casa. Olha só, Davi estava vivendo isso. Imagine você dormir e acordar se protegendo do seu próprio filho que quer lhe matar. Davi estava sofrendo agora, como falei, além das batalhas exteriores, um problema sério dentro de casa. Esse menino Absalão era o demônio em pessoa. Esse menino agora queria tomar o reinado do pai de todo jeito. E Davi escreve esse salmo quando ele evita um confronto com o seu filho e foge do seu filho. Imagine um pai fugindo do filho que quer lhe destruir. E é nesse contexto todo, cá pra gente, irmãos, vamos falar no popular, isso é um inferno ou não? Isso é um problema do tamanho do mundo. E eu quero dizer a você que está enfrentando uma adversidade e as águas estão bravias e o vento está forte e você diz: Pastor Júnior, para onde eu vou, como eu vou? Tem sossego de Deus, força de Deus. E é diante dessa batalha toda que Davi escreve: Senhor, ele é sincero aqui e ele fala com Deus dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Olha só como Davi está ciente da sua situação. Ele não está maquiando nada. Ele não está evitando a verdade dos fatos. Ele está sendo sincero e é isso que Deus quer de mim, de você. Diante das adversidades, confie em Deus. E para você confiar em Deus, você precisa saber e declarar a sua real situação. E Davi diz: a minha situação, Deus, é que o Senhor tem visto os meus inimigos se multiplicando, eles se levantam contra mim. No verso 3 ele diz até assim, estão dizendo por aí, pai, que o Senhor me esqueceu, que eu não tenho nem mais Deus. Estão dizendo por aí que Deus me abandonou. Nos quatro cantos da cidade, o povo está acompanhando, o povo está vendo a minha dor. Meu filho querendo me matar. Os inimigos se fortalecendo. As pessoas não estão nem vendo Deus, o Senhor, na minha vida. Essa é a situação vivida por Davi. Mas olha só o que ele fala no verso de número 3. Verso de número 3, ele diz assim, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Aleluia. Eu quero dizer a você que Deus é a sua proteção. O Salmo de número 91 diz: a verdade de Deus é escudo para os homens. Isso quer dizer que a sua proteção não vem da sua habilidade, não vem da sua experiência. A sua proteção está em Deus e na verdade que você quer viver diante dele. A sua proteção vem de Deus. Mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda,
a tua casa. Aleluia. Davi, diante desse aperto todo, ele toma para si as verdades de Deus e diz: diante desta verdade, eu estou protegido. E nada nem ninguém pode ir contra a verdade. Nada nem ninguém. A verdade na Bíblia, ela é o próprio Jesus. Eu entendo, irmãos, que nós, infelizmente, não somos 100% verdadeiros. Por mais que você ame a verdade, a gente sempre tem uma raiz ainda que brota de engano no nosso coração. A prova é que nós somos pecadores e pecamos. Mas eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de busca, de amor. Você ama, você não se sente bem na prática do engano, você quer a verdade, você busca a verdade. E essa verdade, como nós estamos lendo no verso 3, diante das adversidades, você deve confiar em Deus porque você tem proteção e essa proteção chega na sua vida em forma de escudo. E Davi diz: Senhor, Tu és um escudo para mim, a minha glória. Davi estava dizendo que, eu entendo aqui em outras palavras, Davi dizendo mais ou menos assim, é bom ser rei, é bom ter o respeito e a consideração das pessoas, é bom alcançar o topo, mas mais do que tudo isso, Pai, eu vejo Davi dizendo isso, o que mais me alegra é que o Senhor é a minha glória. Ou seja, o meu maior orgulho é dizer que eu tenho o Senhor no meu coração. É como que Davi estivesse dizendo assim, o meu maior orgulho é dizer como é bom orar nos teus átrios, no teu templo. Como é bom arrumar as coisas e estar na tua casa, ó Pai. Como é bom poder saber que mesmo diante das minhas falhas e dos meus pecados, o Senhor me aceita como um homem segundo o teu coração. Aleluia. Se você puder, diga assim comigo: Deus, o Senhor é a minha glória. Se você puder, verbalize isso. Deus, o Senhor é a minha glória. Deus, o Senhor é a minha glória. É o Senhor que exalta a minha cabeça. Eu estou cabisbaixo, mas é Ele que levanta a minha cabeça. É Ele que me faz olhar para o horizonte. É Ele que renova as minhas forças. É Ele que fortalece os meus braços para a luta. É Ele que dá saúde aos meus ossos para enfrentar as batalhas mais cruéis da vida. Ei, pastor Júnior, é Deus a minha glória, pastor. É Deus a minha glória, pastor. É Deus, pastor, a minha glória. Se não fosse Deus, pastor, eu não estava mais aqui. Aleluia, e Deus está recebendo o seu louvor. Isso é adoração a Deus. Esse seu reconhecimento não é simplesmente um repetir o que eu peço. Dentro de você tem algo que expressa, que grita mais do que tudo, que clama por Deus e reconhece sim que mesmo que seus inimigos se multipliquem, que as pessoas mais próximas de você que deveriam lhe dar apoio estão sendo hoje de fato um adversário, mesmo diante da enfermidade que corrói o seu corpo, das notícias desagradáveis que chegaram até você, das escassez da vida, da falta de muitas coisas, que temos sim falta de muitas coisas. Mesmo diante de tudo isso, você está vendo que você não pode viver sem Deus, sem Jesus, porque Ele é a sua glória, o seu escudo, e é Ele que exalta a sua cabeça. Davi continua nos ensinando que devemos confiar em Deus no meio ou diante das nossas adversidades,
Por isso que a palavra de ordem hoje é: confie em Deus diante das suas adversidades. Verso 4 ele diz, do capítulo ou de Salmos de número 3, verso 4. Ele diz assim, ó: com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Vamos lembrar aqui que o clamor, ele dá a ideia de uma fala ou um grito. Não se clama de voz baixa ou com a voz baixa, sussurrando. O clamor, ele dá a ideia de um grito de socorro. O clamor, a ideia do clamor é essa, é um grito de socorro, um grito. E Davi diz, olha, eu percebi, em outras palavras, ele dizendo aqui, ele quer dizer assim, ó, eu percebi que através do meu clamor, Deus me firmou e não deixou essa nuvem de problemas me sucumbir, essas águas de problemas me devastar. Então, meu irmão, você tem voz para clamar. Você tem ainda condição de falar. Fale com Deus. Daqui a pouco nós estaremos orando e clamando o nome do Senhor. Diante deste convite e da situação que você está vivendo hoje, você não pode rejeitar esse clamor. Porque Davi diz, eu clamei. E deixa eu lhe dizer uma coisa, em outras palavras, Davi está dizendo, Deus, ele ouviu. No Salmo 40, Davi também diz que, diante da sua paciência, Deus ouviu o seu clamor e se inclinou para ele. Imagine o Deus, o Altíssimo, parar e se inclinar para você. Chama tanta atenção a sua fala, chama tanta atenção o seu quebrantamento, suas lágrimas, que Deus se inclina, o Altíssimo se inclina, é como que a ideia é como que Deus estivesse fazendo alguma coisa, ele deixasse de fazer só para lhe ouvir. Essa ideia de se inclinar é essa. E a Bíblia diz que ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e firmou os meus passos na rocha. Você compreende isso? Isso fala de segurança em Deus. Quando Davi, ele tem a confiança que Deus lhe escuta, que Deus é o seu escudo, sua proteção, não é? É ele que levanta a cabeça, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Quando Davi, ele tem convicção de tudo isso, mesmo diante da guerra. Olha o que Davi diz. E eu acho esse verso, o verso mais marcante desse Salmo de número 3, porque Davi diz assim, ó: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Eu quero ministrar sobre a sua vida uma segurança de espírito e de paz sobrenatural. Você não pode aceitar essa insônia. Você não pode aceitar porque você está vivendo um momento de provação. Você está impaciente, você está intolerante com todo mundo, dando fora em todo mundo, sem paciência de cuidar dos seus familiares, tudo porque você está passando uma guerra. Isso não é motivo para você tratar os outros assim. Deus está te dando uma capacidade sobrenatural de se deitar, dormir e acordar renovado e dizer: tudo isso aconteceu comigo porque Deus, o Senhor, me sustentou. E diante desta situação que estamos apresentando,
do Salmo de número 3, ele diz no verso 6, eu não terei medo dos 10 milhares de pessoas que se levantarem ou se puserem contra mim ao meu redor. Será que você pode dizer em voz alta, eu não temerei? Pastor Júnior, eu não temerei. Aleluia. Você pode dizer até assim, ó, eu não temerei. Eu não temerei as provas que têm se apresentado na minha vida. O que eu queria que você formulasse, mas pode ser que você não compreenda bem, mas eu vou falar. Eu não temerei os meus temores. Dá para compreender? Eu não temerei os meus temores. Porque quando eu digo eu não temo, não é que você não vai. Agora eu não vou ter medo de nada, pastor, tal, e eu vou em frente e agora. Não quer dizer isso. Quando Davi disse eu não temerei, Davi estava dizendo assim, eu não vou ser controlado e dominado pelo medo. Você precisa entender isso, que não temer é você superar e vencer os seus temores. Isso é não temer. Porque você está esperando não ter medo, você nunca vai chegar nessa condição de não ter medo. Até porque o medo, ele se confunde em alguns momentos como um protetor ou um preservador da sua vida. E tem hora que a gente não sabe decifrar se o medo é uma coisa boa para preservar a sua vida ou se é um espírito. Porque a Bíblia diz que há um espírito que não é de Deus chamado espírito de temor. Então, a ideia aqui é você enfrentar. Quando Davi disse, eu não temerei os 10 milhares, tal, ele está dizendo assim, ó, Deus tem me dado força para não me deixar paralisado diante do medo. E por fim ele diz, levanta-te, Senhor, salva-me, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos. Davi estava dizendo assim, Senhor, eu estou vendo o Senhor trabalhar e está caindo um por um, Senhor. Está caindo um inimigo por vez, está caindo um por um. Então agora, Senhor, me salva logo disso. É mais ou menos essa a ideia que Davi está falando aqui. E se você olhar ao seu redor, você vai ver as mãos de Deus te preservando, te cuidando de você, te dando a paz necessária. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Confie em Deus na sua adversidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que você tenha a capacidade dada por Ele de administrar os seus problemas, as suas guerras interiores, as suas guerras familiares, isto é, também as suas guerras exteriores. Porque Deus é o seu escudo, é a sua glória e aquele que levanta a sua cabeça. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus.